Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, essa rádio que é uma boa companhia para você. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje vamos estudar o capítulo de número 14. Para esse estudo, eu irei usar a versão Nova Almeida atualizada, né? Eu diria que é um meio termo entre a nova tradução da linguagem de hoje e a Almeida Revista e Atualizada. Tenho gostado bastante de usar essa versão e cada vez mais dentro da nossa igreja luterana tem sido utilizada essa versão. Você pode usar a versão que você quiser em casa, aquela que você conseguir entender melhor o texto bíblico. E nós vemos que o Apocalipse, ou melhor, revelação de Deus para nós, esse livro que traz, na verdade, essa revelação de uma maneira figurada, usando parábolas, usando símbolos, usando sinais, né? Eu diria assim que Deus não diz exatamente que dia, quando e como vai ser este fim dos tempos, porque à medida que fosse chegando essa data e nós tivéssemos certeza de qual é, talvez o mundo entrasse em colapso. Talvez se nós soubéssemos que fosse semana que vem o fim do mundo, exatamente o dia e a hora, o mundo entrasse em colapso e desespero, né? Ninguém mais ia querer trabalhar, já que o mundo vai terminar, ninguém mais ia querer levar a sério as coisas, já que o mundo vai terminar, ou talvez quisesse aproveitar o máximo o final do seu tempo e talvez fosse se perder, enfim. O mundo entraria em caos se soubéssemos exatamente a data do fim do mundo. Isto é algo que é reservado apenas para Deus, né? Nem os anjos sabem. Quando Deus disser, chegou a hora, chegou a hora. Mas esses textos nos preparam para alguns sinais, algumas coisas que esse livro traz e nos diz mais ou menos como vai ser e o que vai acontecer. Ou seja, de uma certa forma está nos dando essa segurança, essa tranquilidade, principalmente aqueles que são os cristãos, na perspectiva de dar a certeza de que vai haver a salvação e vai haver a condenação. Ou seja, que Deus vai chegar ao momento em que vai salvar os seus, vai condenar os que o rejeitaram, vai destruir esse mundo e vai fazer novo céu e nova terra. Tudo isso, né, vai se cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ou seja, vai julgar os vivos e os mortos, todas essas coisas. Então, com alguns sinais, assim, podemos dizer, algumas pistas de como vai ser, mas não podemos, e é um perigo muito grande para aqueles que fazem isso, não podemos interpretar como sendo literalmente isto, tá? Porque são muitas linguagens simbólicas, tá? E aqui no capítulo 14 existem algumas coisas que nós temos que cuidar bastante, porque é muito falado por aí entre cristãos ou outras denominações cristãs, que se dizem cristãs, que serão apenas 144 mil os salvos, que é o que está sendo dito aqui no capítulo 14. Tá? Então se diz, só serão salvos 144 mil. E na verdade, esse número aqui é simbólico também, tá? Porque toda vez que aparece o número 144 mil, né, é uma multiplicação de números como 12, 12 e 1000, né? E 12 sempre nos remete às 12 tribos, certo? Aos 12 discípulos que também são escolhidos de acordo com as 12 tribos. Então, esse número 12 significa a totalidade das pessoas chamadas por Deus, a totalidade das tribos, ou seja, todo o povo de Deus.
e também a totalidade dos discípulos, ou seja, dos chamados. Então, são tantos os 12, as 12 tribos, ou seja, os 12 do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, os 12 novos chamados, enfim, né? E, perdão, o número 1000 na Escritura, ele tem esse significado de um número muito grande, um número incontável, um número reservado às coisas próprias de Deus. Tanto é que quando fala, por exemplo, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Ou seja, são coisas que nós não conseguimos contar. Perdão, nós não conseguimos contar da mesma forma que Deus. Mas se nós olharmos, esse 1000 tem esse significado de plenitude, de vastidão, de um número muito grande que nós não podemos. Então, quando fala 144.000, nós temos que entender como todos do Antigo e Novo Testamento multiplicados e juntos, ou seja, todos aqueles que foram chamados por Deus pelo Evangelho, ou seja, todos aqueles que creram na palavra de Deus e se arrependeram e foram salvos. Então, 144.000 não pode ser um número exato de pessoas que foram salvas, porque senão todo o trabalho de missão da igreja é desnecessário, sabe? Já teria enchido esse número há muito tempo. E nós sabemos, e aí entraria uma outra questão, né? Que seriam 144.000 melhores. E nós sabemos que no céu não estarão aqueles que são melhores, nem piores, nem nada disso. Ou seja, estarão igualmente todos que creram em Cristo e se arrependeram. Ou todos que creram na promessa no Antigo Testamento que viria o Cristo, viria o Salvador, né? Então, 144.000 não é um número exato de pessoas que serão salvas, e sim é um número que simboliza a totalidade de crentes em todos os tempos que creram em Deus, que creram nas suas promessas e foram salvos. E é isso, é nessa perspectiva que temos que olhar. Porque senão nós teríamos uma maneira muito mesquinha de olhar, e muito pequena, na verdade, de olhar para a palavra de Deus. Porque Deus salvaria só 144.000, né? Então ele diz assim, e é uma visão assim de um período de julgamento. Esse capítulo 14 tem um momento de ceifa, vai aparecer ali, ou seja, que se vai ceifar, que se vai recolher, não aqueles salvos, e sim estão maduros para serem destruídos, ou seja, aqueles que não creram serão condenados. Fala muito mais de condenação no capítulo 14. E aí diz assim: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi é como de arpistas quando tocavam as suas harpas. Perdão. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, olha o cuidado com o qual nós temos que ler isto aqui, né? Então, primeiro João está descrevendo aqui o som que ele está ouvindo desses nomes, né? Dessas palavras, desse som de arpistas, na verdade, né? Porque é um cântico, são palavras, mas também é um som de harpa, ou seja, um som que ele está tentando descrever. Imagina ele ouvindo a totalidade de todos os crentes cantando um cântico novo, e ele está tentando descrever que som é esse que ele está ouvindo, né? Ou seja, são
é um som de música muito bonito, é um cântico novo, ou seja, isso aqui está dizendo que são palavras, são cânticos, é uma música que só pode ser cantada por esses que foram comprados e salvos. Quer dizer, é uma coisa própria desses que foram salvos. Isso não é para todo mundo, só para aqueles que foram salvos. Então, assim, e aí o versículo 4 traz uma parte que é polêmica, porque diz, esses são os que não se macularam com mulheres. A gente tem que sempre lembrar que a Bíblia não diz que a sexualidade é pecado, ao contrário, né? O primeiro mandamento que Deus deu aos homens foi crescer e multiplicar-vos, para Adão e Eva, para terem filhos. A sexualidade é uma coisa criada por Deus. Ela não é pecaminosa. Mas aqui está no sentido de prostituição, né? No sentido assim, ó. Até porque o próprio Apocalipse traz toda essa questão da besta e da prostituta que cavalga a besta, enfim, tudo isso, né? Então, essa visão da sexualidade no sentido de prostituição mesmo. Mas muito mais do que isso, aqui está trazendo essa ideia de que são os santos, são aqueles que já foram salvos, ou seja, que não precisam mais das coisas terrenas, da sexualidade, que é uma coisa própria dos seres humanos aqui na Terra. Então é nesse sentido, aqueles que não estão mais preocupados com as coisas do mundo, e sim só preocupados em seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Né? São os que foram comprados, versículo 4 diz, dentro de todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, não estão preocupados mais com as coisas deste mundo, e sim preocupados com as coisas celestes, né? E aí sim fala que não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então é muito mais no sentido deles que não se prostituíram com as coisas do mundo mais, né? Ou seja, abandonaram as coisas deste mundo no momento em que creram no Salvador Jesus. E é o que acontece no sentido de salvação. Nós, quando cremos em Jesus, nós abandonamos todo o resto, né? O texto continua, versículos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, assim, esse texto aqui, já ouvi interpretações das mais diferentes, algumas bem malucas, assim, e uma que apareceu muito forte agora, e infelizmente, no período da pandemia se disse, porque isso é aquilo que foi dito. Antigamente se dizia que uma empresa de comunicações iria fazer aí um chip e você ia implantar esse chip, e se você não tivesse esse chip, ele ia aparecer a marca na sua mão e na sua testa, você não ia poder comprar e vender. Pronto. Aí se falou muito sobre isso, aí esse negócio ficou meio esquecido, né? Aí agora, de novo, quando vem as vacinas, as pessoas vieram com uma maluquice, dizendo que você vai fazer uma vacina e ela vai entrar na sua corrente sanguínea e vai ter um chip que vai alterar o seu DNA e não sei o que. Gente, não acreditem nessas coisas, tá? Isso são coisas que não têm fundamentação bíblica nenhuma, tá? As pessoas misturam os assuntos, não tem nada a ver isso aí, tá?
Ah, e é por isso que eles veem a sua temperatura na testa e na mão e tal, isso é um sinal da besta e tal. Gente, não acreditem nessas coisas. Isso são coisas, assim, é forçar o texto bíblico a dizer uma coisa que ele não está dizendo, tá? E o que esse texto aqui está dizendo é nada mais, nada menos que vai chegar o momento em que serão separados aqueles que creram e que não creram. E os que creram terão a sua marca. Qual é a marca? Do sangue do Cordeiro. Que marca é essa? É fé. A fé na sua mão, na sua testa, ou seja, nas suas atitudes e no seu pensamento. É isso, gente. Não dá para pegar isso de uma forma literal, com uma coisa, né? É nas suas atitudes, nas suas mãos, no seu pensamento. Você vai crer e vai agir de acordo com a sua fé. E aqueles que creram na besta, ou seja, que têm a marca da besta nas suas mãos e na sua testa, ou seja, que agem e pensam como a besta, como o poder contrário a Deus, esses serão condenados. Então esse texto está falando, aqueles que crerem serão salvos. E aí fala, caiu a grande Babilônia, ou seja, vai ser destruído o poder do mal, né? Ele, na verdade, já está destruído há muito tempo. Jesus venceu na cruz, mas vai ser um momento em que vai ser determinado o fim, tá? Então, vamos olhar por essa perspectiva, que essa faz muito mais sentido biblicamente do que essas loucuras que são ditas aí. Não vamos misturar as coisas. Aqui está falando de fé, de condenação e salvação, não está falando de tecnologia, não está falando de vacina, não está falando nada disso. Está falando de fé. A Babilônia, ou seja, o poder contrário a Sião. Sião é salvação, Sião é céu, Babilônia é mal, tá? O que tem por trás dessa simbologia, o que significa cada uma delas? Vamos ser adultos na fé ao interpretar isso, tá? E o texto continua dizendo, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois suas obras o acompanhem. Isso a gente lê esse texto nos sepultamentos da nossa liturgia luterana, está isso, tá? Ou seja, que nós, após a nossa vida pela fé em Deus, o Espírito diz para nós, agora descanse na vida eterna, certo? Tranquilo. Nós podemos ter essa certeza de salvação em Jesus. E aí o final do texto fala dessa colheita, ou seja, do momento em que serão condenados aqueles que rejeitaram a salvação. Olha o texto. Olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pega a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo, pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Ou seja, o texto está dizendo, vai chegar o momento em que vai haver essa colheita e aqueles que não creram em Deus, né, serão condenados e serão esmagados, diz, é um texto bem pesado e forte, mas fala justamente da condenação. Então esse capítulo 14 nada mais é do que um capítulo que nos mostra, vai chegar um momento em que vai haver a separação. Aqueles que creram, que terão a marca da salvação, né? Ou seja, através de suas atitudes e seu pensamento, a sua fé, certo? No Cordeiro estarão com o Cordeiro. E aqueles que estiverem com a marca da besta, ou seja, não creram em Jesus Cristo, serão condenados. É isto. Esse capítulo 14 nos fala basicamente sobre isso. Está nos avisando que vai chegar o momento que vai cair a Babilônia, ou seja, serão condenados aqueles que não creram no Salvador Jesus, e os outros que creram serão salvos. Ok?
Foi uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez neste programa Crescendo em Cristo. Fique com Deus e até o próximo capítulo 15. E nós nos encontramos outra vez aqui neste canal. Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.